Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Quem é o Neymar pra você? O Neymar é um mau exemplo de ídolo. Assim, eu acho que... eu não julgo as decisões dele como jogador de futebol. E eu acho que ele não foi tudo que ele poderia ser. Em parte porque ele não fez questão de ser. Assim, ele é um cara que também curtiu o lance de ser celebridade. Acho que se ele tivesse investido mais tempo no futebol, ele poderia ser um cara melhor. Isso eu não julgo, porque isso é problema dele. Cara, ninguém precisa ser o Cristiano Ronaldo e, sabe, só comer alface, batata doce, frango, não tomar uma e... Viver, né? O cara pode querer viver e isso afetar a carreira dele, isso é problema dele. Vai dizer que a carreira dele deu errado? O cara tá ganhando... Enquanto a gente tá sentado aqui, o cara já ganhou uns 10 milhões de dólares, por sabe? minuto. Sem jogar. Então, né, isso eu não julgo. Mas eu acho que como pessoa, ele dá muitos maus exemplos. E ele é um grande ídolo, ele é um cara que deveria se preocupar com isso. Né? Então, ele é um cara que organizou uma puta festa no meio da pandemia. Né? Ele é um cara, como eu falei, teve filha, né? Agora... E na semana seguinte estava na balada. E 2 meses depois estava no cruzeiro. Né? Essa história da Nájila, que a gente quer uma história, né, que ficou sem solução, né, juridicamente. O pessoal que gosta de falar, mas só foi condenado em primeira instância. Então vamos falar em questões legais. Né? O caso foi arquivado por falta de provas, como muitas denúncias dessas são, porque de fato é difícil provar. O Ministério Público apresentou 2 denúncias contra ela. Uma a justiça aceitou e a outra, a justiça não aceitou a denúncia sobre difamação, calúnia, então ela não foi nem processada por isso. E ela foi processada por interferência, obstrução com aquela coisa de sumir o iPad e tal. E ela foi absolvida. Então a decisão judicial é essa. Mas no meio desse processo, o que ele fez? Ele vazou as conversas delas com coisas íntimas dos dois. Né, que também é crime, aliás, né? Interferência também, se configura. Interferência, porque você cria essa imagem. Manipula a opinião pública. Exato. Você manipula a opinião pública com o tamanho de ser um Neymar. Depois ele disse que não foi ele, que foi um assessor e tal. Essa história que a gente falava anteriormente aqui, do rompimento do contrato da Nike com ele, é uma história que é muito pouco falada aqui no Brasil, ou em geral, mas que é um fato, né? Uma empresa do tamanho da Nike. Você imagina, o Neymar é uma das galinhas dos ovos de ouro da Nike. O cara faz muito dinheiro, vende muito Desde produto. molequinho, né? Desde molequinho, contrato vitalício, ganha dinheiro pra caralho. Todo mundo ganha dinheiro pra caralho com esse contrato. E aí há uma acusação, uma denúncia de uma funcionária da Nike de que ele a teria assediado, teria tentado forçar um sexo oral com ela. O Neymar é chamado para colaborar com as investigações e se recusa a cooperar, e a Nike rompe o contrato com ele. Cara, assim, eu já trabalhei com todas as empresas, Nike, ASICS, Adidas, de perto. Você tomar uma decisão de romper um contrato desse tamanho, ela é muito complicada. É uma empresa com ação na bolsa. Isso tem impacto financeiro. Assim, você não faz isso assim, não quero mais. Né? É uma decisão difícil. E claro, 3 segundos depois ele estava assinado com a Puma, porque ele não ia ficar 1 minuto sem contrato. Mas é uma história que nunca foi esclarecida, ele não participou das investigações. Então, assim, eu não faço nenhuma acusação ao Neymar em relação ao comportamento dele com mulher, mas eu acho que, assim, no geral, ele é um cara que nunca fez questão de assumir essa posição de ídolo e entender a responsabilidade que vem com isso. Ele colheu todos os benefícios, né? As baladas, o dinheiro, a celebridade, ser amigo de outras celebridades. As traições. As traições, né? E a exposição, porque eu não vou discutir a questão moral de você trair ou não o seu relacionamento. Isso aí, cada um tem o seu relacionamento. Mas quando você é o Neymar, quando você é uma figura pública, essa pessoa que está do seu lado vai ser exposta ao ridículo para milhões de pessoas. Como aconteceu com a Bruna Biancardi, né? E a sua atitude também vai reverberar como um exemplo de atitude masculina para muitas pessoas que se inspiram em você. E esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. O Neymar é um cara que colheu todos os benefícios de ser ídolo, mas não assumiu a responsabilidade que vem com esse papel. A parte difícil desse papel, que é você ser um cara que dá exemplo, né? Que, vai fazer essas coisas, se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, que vão ser expostas,
né? E que, cara, imagina isso, sabe? A gente vê isso acontecer direto, homens e mulheres, né? Da pessoa aparecer em todos os perfis e ser, né, o trouxa que foi traído, né? Fulano fez alguma coisa em público, gente, cara, ficando em público com outras pessoas sendo casada. Então, assim, é você expor a pessoa que tá com você, né? E se você é uma pessoa desse tamanho, você sabe que você vai expor pro resto do mundo, né? Então, eu acho que essa falta de consideração de assumir essa responsabilidade como ídolo é o problema que eu tenho com ele, né? Então, a questão do futebol é uma opção dele, azar o nosso, como seleção brasileira, que, né, cracaço, né? Que a gente não pôde ter, né, o máximo do que ele talvez pudesse oferecer, mas o principal para mim é isso. Ele é ídolo de uma geração inteira, são, sei lá, 10, 15 anos dele como ídolo, dando exemplos que, cara, eu acho que não são saudáveis, principalmente se a gente está tentando construir uma masculinidade melhor. Uhum. E eu acho que também, eu concordo com tudo que você disse, e acho que também tem um outro ponto. O momento que a gente vive hoje, da força das redes sociais, acho que contribui um pouco para isso, você não acha? Cara, sem dúvida. Porque, por exemplo, a gente teve ídolos do passado que não sofreram essas críticas pesadas que o Neymar sofre. Sei lá, Edmundo, Romário, Renato Gaúcho, que viveram essa outra época do futebol que não existia rede social, que não existia Imagina se o Neymar tivesse matado 3. Então... Igual aconteceu com outros jogadores que acidente de trânsito, matou família por aí. Dos caras que... Etc e tal. Tem vários casos. Imagina se o Neymar passasse pelo que o Belo passou, sendo acusado de tráfico de droga e tendo ligações interceptadas. Jornal Nacional... O Edmundo matou e o duas Belo pessoas é um num ídolo acidente. de muita gente. O cara tá aí, não se fala mais nisso, tá aí até hoje. Nem sei que fim levou, também não me interessa, porque eu não acompanho o trabalho do cara. Mas assim... Tá aí, pra muita gente, ó, todo mundo, você não vê falar do Belo com questões. O Alexandre Pires, pô, não teve um acidente em Uberlândia, matou uma pessoa? Uhum. Ou não? Eu tô inventando. O Ronaldo... Não, você vê falar disso? Sim, não. Não ninguém fala então, disso, eu acho que muito das críticas são potencializadas pela rede social. Mas então é isso, acho que é o momento. Mas eu acho que é bom. Isso, sim, eu não tô falando que é ruim. Assim, e é o momento que o cara vive. Então você fala assim, pô, imagina se Edmundo, Romário, Paulo Nunes, que ele posta umas fotos assim, que eu vejo bizarras, que esses caras, dos anos 90. Esses caras, eles têm uma aura, eles já fizeram merda pra caralho no passado deles. Só que aí eles vão dar uma entrevista hoje lá, pô, Romário mó resenha, velho. Pô, Edmundo mó resenha. De fato são mesmo, só que aí você vê que a aceitação do público com eles é outra, assim. Não se fala nos erros deles, tá ligado? É que assim, eu acho que também os erros eram muito menos documentados, né? O cara fazia as coisas na balada, velho, ninguém sabia. Então, eu acho que assim, julgando pelos fatos e as informações que a gente tem, esses caras se beneficiaram disso. Mas é isso, eles viviam nessa época e podiam se beneficiar disso. O cara hoje, o Neymar ele sabe... policia, né? Ele sabe que ele... está sendo acompanhado pelas redes e tudo que ele fizer vai ter uma repercussão imensa. E ele também se beneficia muito das redes. Esses caras que a gente está falando ganharam muito menos dinheiro do que eles ganhariam hoje. Nossa Senhora. Então, assim, tudo é troca. Tem os benefícios e tem, né, as suas desvantagens. Então, o Neymar sabe que ele vai lá... a responsabilidade que um cara desse tem no que ele comenta, né? É isso, o cara vai lá e comenta, baba ovo de gringo. Aí ele vira meme no dia seguinte, vai ser zoado, porque o Mbappé foi lá, jogou porra nenhuma e decidiu o jogo. Então, assim, o cara tem que saber que essas reações vão acontecer, pro bem e pro mal. Então, ele também tem que saber que ele tem a responsabilidade de proteger as pessoas que estão no entorno dele, de serem expostas e pagar de trouxa para milhões de pessoas. A impressão que se tem é que ele não tá nem aí, velho. Né? Tipo, esse comentário do Mbappé, por exemplo, ele sabe que vai reverberar no mundo inteiro, que ele foi um companheiro do cara, que amanhã ou depois eles podem dividir um vestiário de um time de novo e ele não tá nem aí. E aí eu acho que é um ponto chave da questão que a gente vem debatendo aqui também, sobre essas declarações bizarras que a galera dá, que assim, o cara pode não se importar, entendeu? O cara pode não se importar. Ele pode expor a mulher dele grávida, né? Ele pode, enfim,
ter um atropelamento, bater na namorada. Os caras podem fazer isso e continuar empregados, continuar jogando. Pô, o Robinho não tava lá no churrasco do Santos, velho? Tava. Abraçado com o Pedrinho, que é outro cara com acusação também, que agora tá de volta, enfim, com a mulher que o acusou de agressão, como se isso o inocentasse imediatamente. Então, assim, esses caras podem fazer isso. E aí é o lance do que eu falei, da repercussão. Se não tem repercussão, se não tem consequência, fudeu, velho. Os caras vão continuar fazendo, porque não vai, assim, baixar uma luz e o cara vai ser incorporado de um espírito que vai entender que ele tá errado. É. Precisa começar com consequência.